Com o tempo, o corpo muda. Isso é inevitável. Mas o que muita gente ainda não entende é que essas mudanças não precisam significar o fim do desejo ou da intimidade. Elas só pedem um novo olhar. Um olhar mais gentil, mais atento, mais conectado com a realidade atual. Muitas pessoas sentem que, ao passar dos 60 anos, algo vai se perdendo. A disposição não é mais a mesma. O ritmo muda. O corpo responde de outro jeito e isso pode gerar uma confusão interna. É comum a gente escutar frases como "não sou mais como antes" ou "não tenho mais vontade". Mas será que o problema está no corpo ou na forma como a gente vem tratando esse corpo ao longo dos anos? A verdade é que o desejo não acaba com a idade, ele se transforma. Ele se adapta a um novo ritmo, a uma nova sensibilidade. E o prazer continua existindo, só que de outras formas. E sabe o que mais impede as pessoas de se conectarem com isso? O silêncio, a vergonha, o medo de não corresponder, a comparação com o que foi um dia. Quando o corpo já não responde da mesma forma, o que deveria ser apenas uma fase de adaptação vira uma crise silenciosa. E isso acontece com homens e mulheres. Um homem que começa a notar que sua ereção demora mais para acontecer ou não se mantém como antes, pode carregar isso como um peso imenso. A mulher que percebe a lubrificação diminuindo ou sente que o estímulo demora mais a despertar, pode começar a achar que tem algo errado com ela. Mas não tem nada de errado. O que falta é informação. Falta conversa. Falta acolhimento. Quando a gente entende que o corpo está apenas mostrando um novo ritmo, tudo muda. E é aí que entra o autoconhecimento. A disposição de conhecer esse novo corpo, de sentir como ele responde hoje, de experimentar novas formas de se tocar, de se conectar com o outro. Porque o prazer continua. Ele pode vir mais devagar, mas muitas vezes vem com mais intensidade, mais consciência, mais verdade. O que antes era automático, agora é mais sensível. E isso pode ser maravilhoso se a gente tiver paciência para descobrir. Tem muita gente que se cobra demais, que acha que o ato sexual precisa acontecer do mesmo jeito que acontecia aos 30, com a mesma frequência, a mesma duração, o mesmo entusiasmo. Mas a verdade é que cada fase da vida tem suas características. Aos 60, 70 ou até mais, o prazer pode ser ainda mais rico se for vivido com liberdade, sem pressão, com entrega real. E sim, pode ser necessário buscar apoio médico em alguns casos. Existem questões hormonais, uso de medicamentos, doenças crônicas que podem interferir. Mas isso não significa que acabou. Significa que é hora de ajustar, de cuidar, de adaptar. A relação com o parceiro ou parceira também precisa se transformar. Quando existe diálogo, tudo fica mais fácil. Mas muita gente evita o assunto, finge que está tudo bem, ou se fecha completamente, e isso só afasta. Às vezes, basta uma conversa sincera para mudar tudo. Dizer como se sente, contar o que mudou, abrir espaço para que o outro também compartilhe suas inseguranças. A intimidade não depende só do físico, ela é construída na escuta, no olhar, no tempo compartilhado. E quando existe abertura, o toque volta, o desejo volta, e o prazer encontra novos caminhos. Muita gente também esquece que o estímulo começa antes do toque, começa no cuidado consigo mesmo, na forma como você se olha no espelho, como cuida da sua alimentação, como movimenta o corpo, como se permite relaxar, respirar, estar presente. A vida sexual está diretamente ligada à qualidade da sua saúde física e emocional. Se você está cansado, estressado, com a cabeça cheia, fica difícil se entregar ao prazer. Agora, quando existe autocuidado, quando o corpo está em equilíbrio, tudo flui com mais leveza. E isso não exige grandes mudanças, apenas atenção ao que realmente importa. E vale lembrar que o toque, o carinho, o abraço, o beijo, tudo, isso é parte essencial da sexualidade. Não é só o ato final que importa. O caminho até lá pode ser tão ou mais prazeroso. E muitas vezes é esse caminho que foi esquecido. Casais que estão juntos há anos, por exemplo, podem ter perdido o hábito da troca, da conversa íntima, do toque descompromissado.
E isso vai minando o desejo, sem que ninguém perceba. Mas quando se retoma esse contato, quando se reencontra o corpo do outro com curiosidade e afeto, a chama reacende. E reacende diferente, com mais profundidade, com mais verdade. Por isso é tão importante deixar de lado a ideia de que o desejo precisa ser como antes. Ele precisa ser verdadeiro para agora. Pode ser mais calmo, mais demorado, mais emocional. E isso não é menos prazeroso. Pelo contrário, quando você está presente, atento, conectado, o prazer se torna mais intenso, mais completo. E tudo isso começa dentro. Começa quando você se permite aceitar que está vivendo uma nova fase e que essa fase pode ser incrível, desde que você se liberte da comparação com o passado. O corpo aos 60 tem suas particularidades, suas histórias, suas marcas. E ele merece ser tratado com respeito, com carinho, com admiração. O prazer não está no corpo ideal, mas no corpo real. No corpo que sente, que responde, que busca e que compartilha. Quando a gente muda o foco da exigência para a presença, tudo muda. O toque fica mais gostoso, o olhar fica mais profundo, o momento íntimo se transforma em algo muito mais significativo. É possível, sim, viver a sexualidade com plenitude depois dos 60. Mas isso começa com o acolhimento dessas mudanças. Começa com a decisão de não brigar com o corpo, mas de andar junto com ele, de ouvir o que ele está dizendo, de dar espaço para o novo, de experimentar outras formas de prazer, de se permitir descobrir com calma, com afeto, com leveza. E quando foi a última vez que você olhou para o seu corpo com compaixão, sem julgamento, sem cobranças? Quando foi a última vez que você se tocou com curiosidade, com calma, apenas para sentir o que mudou, o que permanece, o que ainda te desperta? Porque o corpo continua falando, mesmo que em outro tom, mesmo que mais suave. E será que você tem escutado o que ele quer dizer? Talvez o que falte não seja juventude, mas espaço para sentir novamente sem medo. Talvez o desejo esteja aí dentro, adormecido, esperando que você pare de se exigir e comece a se permitir. Já parou para pensar nisso? Já se perguntou se está vivendo sua intimidade como obrigação ou como prazer real? Você sente liberdade ou peso? Você sente curiosidade ou vergonha? Porque o desejo começa antes do toque. Ele começa no pensamento. Começa quando você se permite imaginar, explorar, desejar. E você? Tem dado tempo para o seu desejo nascer? Ou tem colocado tanta expectativa em si mesmo que não sobra espaço para simplesmente sentir? Muitas vezes a vontade vai embora não por falta de química, mas por excesso de pressão. Quando tudo vira cobrança, o corpo se fecha, o prazer some. Mas quando há espaço, quando há gentileza, o corpo floresce. O toque funciona melhor. O carinho tem outro sabor. Por isso eu quero que você pense agora em uma coisa. O que você pode mudar hoje na sua relação com o próprio corpo? Que tipo de toque, de atenção, de palavra ou de atitude pode te reconectar com essa parte da sua vida? Às vezes é um banho tomado com mais atenção. É vestir uma roupa que te faz sentir bem. É ouvir uma música que te desperta lembranças. É lembrar de um momento íntimo que te trouxe prazer. O prazer mora nas memórias, mas também mora nas pequenas decisões do presente. E se você está em um relacionamento, quando foi a última vez que vocês conversaram de verdade sobre isso? Não sobre rotina, não sobre problemas, mas sobre carinho, desejo, conexão. Será que vocês têm se escutado com paciência? Será que vocês ainda se enxergam com desejo? Ou estão apenas sobrevivendo juntos, mas sem se tocar de verdade? A intimidade se reconstrói no dia a dia, com gestos simples, com palavras que acolhem, com silêncios que não afastam. E se você está solteiro ou solteira, já se deu o direito de viver essa fase da vida com liberdade, sem vergonha, com vontade de se reencontrar. Porque não existe idade para recomeçar. O prazer não tem prazo. O desejo não tem vencimento. Ele apenas muda de forma. E se a gente aprende a respeitar essa forma, tudo se transforma. Me conta aqui nos comentários.
Como você tem lidado com as mudanças no seu corpo e no seu desejo? Você tem se permitido descobrir esse novo ritmo? Tem se olhado com carinho? Ou ainda está tentando ser a pessoa que era antes? Vamos conversar sobre isso. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas descobertas, pelos mesmos silêncios. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, se despertou reflexões, se te fez sentir mais acolhido ou mais compreendido, já deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece ser visto por mais gente. E compartilha com alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando ouvir que o prazer continua possível, continua bonito, continua real. Manda esse vídeo no grupo da família, para aquele amigo que nunca fala sobre isso, para aquela pessoa que você sente que está precisando de um abraço mesmo que virtual. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora e ativa o sininho. Nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre como resgatar a intimidade no relacionamento, como estimular o desejo com naturalidade e leveza, e como viver o prazer sem culpa depois dos 60. Porque sim, é possível, é necessário e é seu direito. Nos vemos no próximo vídeo.